boa noite. Boa noite. Nova fase da Lava Jato prende 2 ex-gerentes da Petrobras. Eles são suspeitos de receber 100 milhões de reais em propinas. Mais um ex-diretor da OAS afirma que o triplex em Guarujá estava reservado para Lula. Depoimento ao juiz Sérgio Moro revela detalhes da reforma do imóvel. Lula é liberado das audiências com 87 testemunhas em Curitiba. O Tribunal Regional aceitou o pedido da defesa no processo sobre corrupção com a Odebrecht. José Dirceu evita aeroportos e vai de Curitiba a Brasília de carro. Condenado em primeira instância, ele aguarda julgamento do recurso. TSE confirma a cassação do governador do Amazonas e do vice. Eles são acusados de compra de votos. Uma nova eleição direta vai ser realizada. Justiça do Paraná condena 8 acusados pela lei antiterrorismo. Ligação com o Estado Islâmico foi investigada às vésperas das Olimpíadas do Rio. O Jornal da Gazeta está no ar. O morador de rua agredido por agentes da Guarda Civil Metropolitana teve o punho quebrado e deve ficar 4 meses imobilizado. Ele espera agora que os agressores sejam punidos. Samir tem 40 anos. Há 6 meses perdeu o emprego. Como não conseguiu pagar mais o aluguel, ele e a esposa foram morar na rua. Atualmente ficavam na região do metrô Conceição, na Zona Sul. Foi lá que Samir foi agredido ontem por um agente da Guarda Civil Metropolitana. Toda a ação foi gravada por um estudante de jornalismo que passava pelo local. As imagens mostram a abordagem dos agentes. Segundo o morador de rua, eles queriam a nota fiscal dos pertences que estavam em um carrinho de supermercado. Ele chora e pede para não apreenderem os bens. Não leva meu bagulho não, caramba. Eu não tenho nada. Em determinado momento, Samir é jogado no chão e questiona a ação. Depois é empurrado contra a parede e o GCM chega a torcer o braço dele. O morador de rua tenta se desvencilhar, mas leva uma rasteira. Samir teve o punho fraturado. Ele lamentou a agressão, pois começaria hoje um novo emprego como servente de pedreiro. Ele vai ter que fazer cirurgia, né? Depois de 120 dias, aí eu vou ver se eu vou conseguir arrumar um emprego ainda, né? O prefeito João Dória, do PSDB, classificou o episódio como lamentável e condenou a ação dos guardas. Ele já foi afastado, os outros 2 também, sendo a maior gravidade porque ele foi o agressor, aliás, uma agressão injustificável. E foi agredido covardemente. Isso não foi uma atitude condigna à Guarda Civil Metropolitana. O morador de rua espera que o GCM seja punido. Se fosse eu que tivesse feito isso com ele, uma hora dessa eu estaria preso, atrás de uma carceragem. Então o correto é ele tirar a farda, ser uma pessoa normal e ir para trás de uma cela que nem qualquer pessoa. Samir e a mulher dele passaram a noite aqui neste centro de acolhimento da prefeitura que fica na região central de São Paulo. Ele disse que sente fortes dores no braço e que espera que a justiça seja feita. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Os bens do casal levados pelos agentes da prefeitura ainda não foram devolvidos. Está entregue na mão de Deus mesmo. Eu entreguei na mão dele desde ontem. Vamos ver o que vai ser feito, né? O Ministério Público denunciou 14 policiais da Rota pela morte de 2 jovens em Pirituba. Para o promotor Idejalma Múcio, os PMs forjaram a perseguição policial e plantaram armas e até explosivos no carro de uma das vítimas. Os mortos são Hebert Lúcio Rodrigues Pessoa e o Eberson dos Santos Oliveira, que foram executados. Uma terceira vítima sobreviveu e ajudou na investigação. O caso aconteceu em 2015 e também foi investigado pela Corregedoria da Polícia. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dos oficiais. A PM disse que não ia comentar a decisão da promotoria. O ex-ministro José Dirceu já está em Brasília. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Dirceu vai ficar na casa da mulher, Simone Tristão. José Dirceu deixou a cadeia ontem à tarde. Ao sair do presídio, ele esteve no prédio da Justiça Federal, onde colocou a tornozeleira eletrônica, por determinação do juiz Sérgio Moro. O jornal Folha de São Paulo obteve uma foto do petista ainda em Curitiba. Na imagem, ele aparece com várias pessoas, entre elas a sua equipe de defesa, liderada pelo advogado Roberto Podval. O ex-deputado Ângelo Vagnoni, Andréia e Daniel Godoy, donos da casa onde a foto foi tirada,
Luiz Carlos da Rocha, Marcelo Muzeca, Ivete Caribé e Camilo Filho. Segundo a Folha, Camilo e Marcelo faziam visitas semanais a Dirceu na prisão, na condição de amigos. De Curitiba, Dirceu seguiu de carro para São Paulo. Na capital paulista, o ex-ministro tomou café com amigos e depois foi para a casa da mulher Simone Tristão, em Brasília, também de carro. O juiz Sérgio Moro impôs uma série de restrições ao petista. Além da vigilância eletrônica, Dirceu está proibido de sair do país e não pode conversar com outros réus e testemunhas nas ações penais, a que responde na Lava Jato. As medidas, segundo o juiz, são para dificultar uma possível fuga. Agora, Dirceu vai aguardar o julgamento do recurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Se for condenado no TRF, pode voltar imediatamente para a cadeia. Na Lava Jato, o petista já foi condenado a 32 anos de prisão. Em nova fase da Lava Jato, 2 ex-gerentes da Petrobras são presos. Um deles é suspeito de usar a lei da repatriação para lavar dinheiro. Foram presos os ex-gerentes Márcio de Almeida Ferreira e Maurício Guedes de Oliveira, além de 2 sócios de 2 empresas investigadas, Marivaldo do Rosário Scalfoni e Paulo Roberto Gomes Fernandes. Segundo o Ministério Público Federal, os ex-gerentes eram da área responsável por gás e energia e receberam mais de 100 milhões de reais em propinas de construtoras e de consultorias que atuavam como operadoras financeiras. Em troca, eles beneficiavam as empreiteiras em contratos com a Petrobras por meio de direcionamento de licitação. De acordo com os investigadores, para dissimular a origem ilícita e esquentar cerca de 48 milhões de reais provenientes do recebimento de propina mantida em contas ocultas nas Bahamas, o ex-gerente da Petrobras, Márcio Almeida Ferreira, teria utilizado benefícios da Lei de Repatriação, aprovada no Congresso Nacional em 2015, durante a gestão Dilma. Usar a legislação para lavar dinheiro. Isto vai além da anistia da sonegação fiscal e da evasão de divisas que o governo permitiu com a lei de repatriação. Isso é usar a lei para legalizar corrupção. E isso nós temos que combater. Nós precisamos realmente, como diz o doutor Diogo, abrir a caixa preta da lei de repatriação. Segundo a Receita, o programa de repatriação gerou arrecadação de 46 bilhões de reais de impostos e multas pagas pelos contribuintes em 2016. Os ativos não declarados no exterior chegavam a 169 bilhões e mais de 25 mil pessoas aderiram. Uma das exigências era que o patrimônio repatriado não poderia ter origem ilícita. Para o procurador Carlos Fernando Lima, houve uma ganância excessiva dos presos e defendeu as prisões decretadas ao longo das 40 fases da Lava Jato. Ao determinar a soltura de Dirceu na terça-feira, os ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, criticaram o excesso de prisões preventivas na Lava Jato. Enquanto não houver respeito a uma investigação em andamento, como está acontecendo nesse caso, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com as prisões realizadas, porque somente assim nós podemos deter essa organização criminosa. A delegada Renata da Silva Rodrigues disse que o que chamou a atenção da investigação foi que, mesmo após a deflagração da operação em março de 2014, ainda estão sendo descobertos novos nichos de corrupção na Petrobras. A saída desses funcionários da Petrobras não obstou que o saldo que era devido para eles, saldo de propina, fosse posteriormente pago. Na verdade, a ideia inicial, segundo o colaborador Edson, era justamente que, ao se aposentar ou ao sair da empresa, ele então recebesse a maior parte desse saldo para não levantar suspeitas. O Ministério Público Federal do Rio denunciou o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, que atuou na gestão de Sérgio Cabral, do PMDB. Ele é acusado de obstrução da justiça pelos procuradores. Além do ex-secretário, o MPF também denunciou o empresário Miguel Skin. Os dois foram flagrados em e-mails supostamente combinando o conteúdo das delações e debochando da justiça.
Sérgio Cortes e o empresário Miguel Skin estão presos desde o dia 11 de abril por participarem de um esquema que desviou mais de 300 milhões de reais da saúde do Rio de Janeiro entre os anos de 2006 e 2017, segundo a apuração do Ministério Público Federal no estado. Na denúncia apresentada à Justiça, os procuradores federais apresentaram uma troca de e-mails em que os dois denunciados aparecem combinando o conteúdo das delações e debochando da justiça. Numa das mensagens, Sérgio Cortes diz ao empresário, abre aspas, meu chapa, você pode tentar negociar uma coisa ligada a campanhas? Pode salvar o seu negócio? Podemos passar pouco tempo na cadeia. Na resposta, o empresário Miguel Skin responde, abre aspas, cada dia tenho mais certeza que o melhor a fazer seria negar tudo, eu e você. Por causa das mensagens, os dois foram acusados de embaraçar as investigações da Lava Jato sobre o esquema. Sérgio Cortes era muito próximo de Cabral. Ele aparece em fotos do ex-governador em Paris, com guardanapos na cabeça durante confraternização em restaurante luxuoso, ao lado do empreiteiro Fernando Cavendish, dono da Delta. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do governador do Amazonas, José Melo, do PROS, e do vice dele, Henrique Oliveira, do Solidariedade. A Justiça Eleitoral determinou uma nova eleição no estado. A cassação já tinha sido determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A decisão de agora do TSE foi tomada na análise de um recurso movido pela defesa do governador, que contestava o TRE. O governador José Melo deve deixar o cargo imediatamente. No entanto, a defesa ainda pode entrar com recursos. José Melo é acusado de participar de um esquema de compra de votos nas eleições de 2014 e de uso irregular da Polícia Militar na campanha eleitoral. A ação foi proposta pelo atual senador Eduardo Braga, do PMDB, que perdeu a disputa ao governo para Melo. Segundo o TSE, uma nova eleição direta deve ocorrer em até 40 dias. Até lá, quem assume a cadeira do governador é o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Davi Almeida, do PSD. José Melo disse que a decisão do TSE é injusta. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a decisão do STF que determina que governadores do Piauí, Acre e Mato Grosso podem virar réus sem aval das assembleias legislativas. Os otimistas enxergam os escândalos de corrupção como algo benfazejo. É uma oportunidade para a correção de rumos. Mas no Brasil, o otimismo vai sendo gradativamente substituído pelo desalento. Veja só o que aconteceu hoje. O STF autorizou o andamento de processos contra governadores. Há 12 encrencados na fila. O TSE cassou o mandato de um outro governador, sobe para 13. Significa que quase metade dos governadores no país, 48%, estão enrolados. Como se fosse pouco, a Lava Jato descobre um novo esquema em que 3 ex-gerentes da Petrobras receberam 100 milhões de reais em propinas. A lama não para de escorrer. O brasileiro vem sonhando com uma virada de página, pelo menos desde o impeachment de Fernando Collor de Mello. Ali, parecia estar entendido que o país tomaria jeito. Os eleitores votariam melhor, os políticos roubariam menos e o dinheiro público deixaria de sair pelo ladrão. Deu tudo errado. Nos últimos anos, a sequência intolerável de escândalos, um atropelando o outro, entorpece a esperança. Depois da roubalheira da era de Fernando Collor, vieram os anões do orçamento, os sanguessugas, os mensalões do PT, do PSDB de Minas Gerais, do DEM de Brasília, o petrolão, o impeachment da Dilma, o eletrolão, o diabo. E o STF abrindo as celas de condenados. Fica-se com a impressão de que no Brasil a banda ladra venceu. O último a sair rouba a luz. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, do PSDB. A Justiça condenou 8 réus da Operação Hashtag. As condenações tiveram como base a lei antiterrorismo. Na decisão, a Justiça argumentou que os 8 réus faziam promoção da organização terrorista Estado Islâmico nas redes sociais. Eles foram condenados a penas que variam de 5 a 15 anos de prisão. A investigação da Operação Hashtag começou em julho de 2016, quando faltavam 2 semanas para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Ministério Público de São Paulo diz que executivos do Shopping D, na Zona Norte de São Paulo, pagaram propina para escapar de cobrança do IPTU.
Segundo o MP, o diretor da empresa que gerenciava o Shopping D, José Roberto Voso, acertou o esquema para burlar o imposto em 2005. Na primeira vez, o empresário teria pago R$50 mil ao auditor fiscal Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães para ser favorecido na tributação. O auditor então deixou de fiscalizar áreas tributáveis do shopping, como mezaninos e demais dependências cobertas. Com isso, o centro de compras foi classificado em uma categoria inferior na tributação e pagou menos impostos do que deveria. O shopping pagou um total de R$500 mil a título de propina e nesse período não houve a correta fiscalização com o lançamento das devidas áreas tributáveis acrescidas. Em contrapartida, o centro de compras deixou de pagar em tributos uma área de cerca de 16 mil metros quadrados. A diferença é equivalente a 2 campos de futebol, como o do estádio do Pacaembu. O esquema só terminou em 2013, quando auditores fiscais da prefeitura, entre eles Luiz Alexandre, foram presos na operação batizada de Necator. Para o promotor Roberto Bodini, outros shoppings de São Paulo também participaram do esquema de pagamento ilegal de propina. As informações que nós temos é que esse grupo de auditores fiscais, ele agiu numa atividade típica de máfia. Eles lotearam os grandes empreendimentos imobiliários de São Paulo, fizeram uma divisão entre eles, de maneira que não só o Shopping D pagou essa propina, como outros empreendimentos também acabaram se aproveitando aí dessa situação. O tempo mudou em todo o estado de São Paulo hoje à tarde por causa da umidade trazida pelos ventos do sul e também na região norte do país mudou. Vamos aos detalhes da previsão hoje com Fernanda Azevedo. A nebulosidade se espalha pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Chove amanhã em toda essa área verde do mapa, com mais intensidade até o litoral do Piauí. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme nesta região mais central e no extremo sul do país. Vamos ver como será o dia em algumas cidades? Em Aracaju, sol entre muitas nuvens e a máxima chega a 30 graus. Tempo mais seco em Brasília, máxima de 28 graus. Calor de até 35 graus em Palmas e lá no sul, em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 25 graus. E vamos ver como fica o tempo aqui no mapa do estado de São Paulo. Áreas de instabilidade se espalham por todo o território paulista. O sol aparece entre muitas nuvens e pode chover. No centro-oeste, a previsão de chuva já pela manhã. Em Votuporanga, mínima de 19 e máxima de 30 graus e máxima de 27 em Araçatuba. No norte do estado, as nuvens aumentam no decorrer do dia e chove a partir da tarde. Em Franca, máxima de 27 graus. E no litoral, o dia será mais fechado. Em Caraguatatuba, faz de 19 a 28 graus. Aqui na cidade de São Paulo, os próximos dias serão mais nublados, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Vamos ver as temperaturas nos nossos totens. Amanhã, mínima de 17, máxima de 24 graus. O sábado um pouco mais frio, mínima de 15, máxima de 23 graus. No domingo para de chover, mas pode garoar. Mínima também de 15 e máxima de 22 graus. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, dispensou o ex-presidente Lula de comparecer aos 87 depoimentos de testemunhas da defesa dele. Nesta ação, Lula é acusado de praticar corrupção passiva e lavagem de dinheiro por suposta propina de 75 milhões de reais paga pela Odebrecht em contratos da Petrobras. Segundo o Ministério Público, parte do dinheiro teria sido destinado para a compra de um imóvel para a nova sede do Instituto Lula, que não chegou a ser feita, e também para a aquisição do apartamento vizinho à cobertura onde mora o ex-presidente. Na decisão, o juiz federal Nivaldo Brunoni afirmou que não parece razoável exigir a presença do réu em todas as audiências de oitivas das testemunhas arroladas pela própria defesa, sendo assegurada a sua representação exclusivamente pelos advogados. Brunoni está substituindo o desembargador João Pedro Gebran Neto, que está de férias. A presença de Lula em todos os depoimentos foi uma determinação do juiz Sérgio Moro.
Segundo um magistrado, o número de pessoas listadas pela defesa era bastante exagerado e algumas delas já foram ouvidas em outros processos. Uma semana depois dessa decisão, Moro sinalizou que poderia rever a exigência de manter o ex-presidente acompanhando as audiências, caso os advogados também revisassem quais depoimentos seriam realmente necessários. A defesa de Lula resolveu recorrer. Segundo os advogados, a determinação seria um tratamento diferenciado em relação às testemunhas de acusação. Vamos agora ao comentário de política de José Neumann e Pinto. Se eu tivesse sido entrevistado pelo pessoal do Datafolha na semana passada, eu estaria junto com os 63% dos brasileiros que ainda se orgulham do seu próprio país, apesar de tudo que tem acontecido, desse noticiário que você tem acompanhado aí. Hoje, depois do almoço, eu já não teria a mesma sensação, eu estaria no número recorde de 34% dos brasileiros que se envergonham do país. É que na hora do almoço, eu tomei conhecimento, aliás, durante o almoço, eu tomei conhecimento de um depoimento de Mônica Moura, ao juiz Sérgio Moro, contando que ela e a ex-presidente Dilma Rousseff compartilhavam um e-mail fictício pelo qual se comunicavam através de rascunhos. A atitude é bastante negativa, muito coisa de malandro, pé de chinelo, né? De qualquer maneira, ali ela foi comunicada pela própria Dilma de que a Lava Jato estava em encalce do casal. Isso destrói qualquer defesa, né? Porque, na verdade, Dilma disse que não sabia de nada, que não contou nada, que não contou a ninguém, isso inclusive. Só que era em código. O seu amigo está no hospital em estado terminal e a mulher que podia cuidar dele também. Acontece o seguinte, Dilma, o país inteiro conhece, é uma anta paralítica. Mas além de ser burra demais, ela também não contratou a melhor assessoria, porque Mônica Moura, com toda a eventual sofisticação dos seus esquemas de financiamento sujo, não foi informada e não informou a Dilma que qualquer computador revela, depois de aberta a sua memória, tudo o que foi escrito nele. Mas o que mais me incomoda não é isso, nesse rolo de milhões e de bilhões, o que me incomoda é saber que eu fui governado durante 5 anos e 4 meses por uma pessoa que se comporta como um malandrinho, pé de chinelo, dando golpezinho, né? Aquela história famosa do sujeito que vendeu o bonde para o mineiro e outros golpes de golpistas estelionatários de quinta. Isso sim me envergonha como brasileiro. Isso me dá até aqui agora uma náusea, um embrulho no estômago. Eu volto terça-feira, direto ao assunto, para tratar de novas náuseas. Espero você aí em pé. Ex-diretor da OAS Empreendimentos, Roberto Ferreira, confirma em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o apartamento triplex em Guarujá foi reservado ao ex-presidente Lula e que a reforma teria custado R$1.100.000. Em depoimento que aconteceu hoje em Curitiba, Roberto Ferreira explicou ao juiz Sérgio Moro que o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, foi mesmo reservado em 2013 para o ex-presidente e para a mulher dele, Marisa Letícia. De acordo com o ex-diretor da OAS, uma equipe de arquitetas que trabalhava com ele fez o projeto de reforma do apartamento. Segundo o ex-diretor da OAS, a reforma custou cerca de R$1.100.000. No depoimento, ele disse também que encontrou com Marisa Letícia e um dos filhos do casal no imóvel. Roberto Ferreira é réu no processo em que o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de receber um triplex da construtora OAS como pagamento de propina. O ex-diretor é acusado de lavagem de dinheiro. O presidente Michel Temer participou hoje da transmissão de lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Temer acompanhou o lançamento da Sala de Comando de Operações Aeroespaciais em Brasília. O satélite foi lançado da Guiana Francesa. Allumage UAP, décollage.
Originalmente era para ter sido enviado ao espaço em março, mas uma greve geral na Guiana adiou o lançamento. É o primeiro satélite 100% brasileiro dedicado exclusivamente à transmissão de dados. Segundo o governo, o equipamento será usado para comunicações estratégicas e também para ampliar a oferta de banda larga no país, especialmente em áreas remotas. O satélite também vai fornecer um meio seguro para a transferência de informações civis e militares que envolvam a segurança nacional. Atualmente, o governo aluga o sinal de satélites privados. O equipamento pesa quase 6 toneladas e tem 5 metros de altura. Vai ficar posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. Com isto, nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país, ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país, poderá ter acesso à banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. Acho que é um grande momento para o nosso governo, naturalmente para o Estado brasileiro e para o povo brasileiro. Pesquisa Datafolha aponta que mais de 70% do eleitorado acredita que Michel Temer teve participação nos esquemas de corrupção descobertos pela Operação Lava Jato. 73% afirmaram que o presidente se envolveu direta ou indiretamente em esquemas de corrupção que apareceram com a Lava Jato. Só 13% acreditam que Temer não teve participação. Outros 14% não souberam responder. 77% do eleitorado defendem que outros políticos investigados na operação deveriam se licenciar dos cargos. 17% acreditam que isso não é necessário e 6% não souberam responder. A pesquisa foi feita nos dias 26 e 27 de abril, com 2.781 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou agora à tarde uma parceria com empresas portuguesas para reformar e melhorar algumas praças, monumentos e prédios públicos da cidade. Essa parceria também inclui a vinda de artistas portugueses para a virada cultural. A parceria com a comunidade portuguesa foi anunciada pelo prefeito João Dória, do PSDB, durante um evento na prefeitura. Entre as ações está a recuperação da fachada do Teatro Municipal, a um custo de R$500 mil. As obras devem começar já no próximo mês. Nenhuma relação de prestação de serviços dessas empresas com a prefeitura, zero. E nenhuma contrapartida também, como todas as demais que nós temos anunciado aqui, são empresas solidárias, elas recebem um selo de empresas solidárias. Estão fazendo, não tem nem contrapartida de negócios, nem contrapartida de dedução de impostos. O Teatro Municipal de São Paulo foi inaugurado em 1911 e é tombado pelo patrimônio histórico do Estado. A última restauração foi em 2011. 2 praças também serão reformadas. A Praça Portugal, na Zona Oeste, e a Praça Armando de Salles Oliveira, na região do Ibirapuera, na Zona Sul. O projeto, que conta com a colaboração de empresários, prevê ainda melhorias na Biblioteca Mário de Andrade, que vai receber ar-condicionado. O prefeito anunciou também uma parceria com a comunidade portuguesa na virada cultural deste ano. No Teatro Municipal, no encerramento da virada, o maior cantor de fados atualmente, um dos maiores de todos os tempos, que é o Camané, um artista não tão conhecido no Brasil, mas absolutamente extraordinário, com uma carreira enorme na Europa, que a gente vai ter a oportunidade de mostrar no Teatro Municipal, um dos principais palcos da cidade, no encerramento da virada. Na Venezuela, policiais e manifestantes voltaram a se enfrentar em novos confrontos em atos contra o presidente Nicolás Maduro. Pelo menos mais uma pessoa morreu e, segundo o levantamento oficial do governo, o número de mortos em manifestações já chega a 32. O parlamento venezuelano, controlado pela oposição, apresentou hoje à OEA a sua objeção formal à decisão do executivo de sair da organização. Declarou em Washington o seu presidente, o deputado Júlio Borges. Militares e policiais dispersaram a multidão com gás e jatos d'água. Os manifestantes atiraram pedras e fizeram barricadas. A Procuradoria-Geral da Venezuela condenou a violência policial e afirmou que o presidente Nicolás Maduro quer eliminar a Constituição com a sua Constituinte Popular.
o governo divulgou um vídeo que mostra um líder da oposição condenado a 13 anos de prisão. Um boato de que ele teria sido levado a um hospital da capital, em estado grave, circulou na Venezuela e gerou revolta na oposição. O boato foi desmentido no vídeo pelo próprio condenado, que afirmou estar bem. Na França, manifestantes jogam ovos na candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. E Barack Obama declara apoio a Emmanuel Macron. No vídeo publicado na internet, Obama afirma que Macron é um homem que tem clareza da importância da França no cenário mundial e comprometido com um futuro melhor para o povo francês. O centrista Emmanuel Macron é o favorito na disputa e aparece nas pesquisas com pelo menos 60% das intenções de voto. Aos 39 anos, ele pode se tornar o presidente mais jovem da história francesa, se o resultado se confirmar no próximo domingo, na disputa contra a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. Apesar de seu crescimento nas pesquisas, Le Pen ainda enfrenta uma alta rejeição entre os eleitores franceses. Hoje, num evento de campanha, manifestantes atiraram ovos contra ela, que escapou ilesa. A Casa Branca confirmou hoje que o presidente Donald Trump fará sua primeira viagem internacional no fim deste mês. Trump vai à Arábia Saudita, Israel e ao Vaticano. A Santa Sé confirmou que o presidente americano vai ser recebido pelo Papa no dia 24 de maio e, no encontro, eles vão discutir assuntos diversos, como a questão do aquecimento global e do terrorismo no mundo. Além desse roteiro divulgado, o presidente deve também participar de uma cúpula da OTAN em Bruxelas e do G7 na Itália. Justiça manda soltar integrantes do MTST detidos em ato contra as reformas trabalhista e da Previdência. De acordo com advogados do movimento, o habeas corpus foi concedido agora à tarde e é provável que os 3 integrantes do grupo, que estão no centro de detenção provisória aqui da capital, sejam liberados só amanhã de manhã. Eles foram acusados de crimes como tentativa de incêndio e explosão e tiveram a prisão preventiva decretada no sábado. A Câmara dos Deputados vai instaurar um inquérito para apurar a invasão dos agentes penitenciários ontem à noite de um dos prédios da casa. Com o tumulto, a Comissão da Reforma da Previdência transferiu para a semana que vem a votação de emendas ao relatório. A invasão do plenário aconteceu no momento em que os deputados votavam emendas ao relatório. Os agentes penitenciários queriam ser incluídos na mesma regra que os policiais federais, que prevê aposentadoria a partir dos 55 anos. A invasão aconteceu no final da noite de ontem e durou 30 minutos. Houve tumulto e a Polícia Legislativa usou spray de pimenta para conter os manifestantes. A categoria havia sido incluída no parecer do relator, mas ele acabou recuando e retirou os agentes do relatório. Inicialmente, o PSDB, partido que integra a base do governo, havia orientado os deputados da bancada a votarem a favor da emenda, mas voltou atrás e decidiu orientar pelo voto contrário à inclusão dos agentes penitenciários. Com isso, o PTB, autor da emenda, decidiu retirar o texto de votação por entender que não teria votos suficientes. Foi aí que os agentes decidiram invadir o prédio. Hoje, o presidente em exercício da Câmara, Fábio Ramalho, do PMDB, disse que um inquérito será instaurado para identificar os agentes que invadiram o local e também para apurar se eles realmente utilizaram artefatos explosivos na ação. Ramalho também garantiu que haverá reforço na segurança para evitar que novas invasões aconteçam. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a reforma da Previdência não pode mais sofrer mudanças substanciais. De acordo com o ministro, o projeto aprovado na comissão especial mantém 75% da proposta original do governo. Mas, segundo ele, é importante que daqui para frente o texto não sofra mais mudanças. Meirelles afirmou que a revisão final do texto cabe ao Congresso. O projeto precisa ser aprovado em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, sendo que ao menos 2/3 dos parlamentares precisam ser a favor das mudanças. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O ministro Meirelles disse que não fará mais concessões, mas a pressão vai continuar. Nenhuma reforma seria popular mesmo, a não ser que fosse no sentido inverso do que se pretende, que é fazer com que as pessoas trabalhem até uma idade mais avançada. E isso não é maldade, não. O problema é que, da forma como está, o sistema previdenciário terá rumos crescentes até ficar inviável. Ou vai abocanhar uma fatia cada vez maior do orçamento, afetando outras áreas, travando qualquer política para tirar as contas públicas do vermelho. Claro que a conjuntura atual não ajuda. Toda hora temos notícias de mais corrupção, de desvio de recursos públicos, recursos que vêm dos impostos que pagamos, tem inadimplência de grandes empresas, mas mesmo que se corrija tudo isso, o rombo do sistema vai aumentar. Para frear esse processo, as regras têm de ser alteradas. As concessões já feitas no projeto original, segundo o governo, vão representar uma economia 25% menor que se esperava. Parece muito otimismo, porque foram feitas muitas concessões e, pior, foram mantidos privilégios. Isso deveria ser mais combatido. A conta tem de ser dividida por todos, mas a pressão de algumas categorias tem funcionado e outras também querem escapar das mudanças, sendo que as discussões ainda estão na comissão. Mais alterações podem ser feitas pela Câmara mesmo, pelo Senado. No Senado, onde Renan Calheiros, do partido do governo, com todas as implicações que tem na Lava Jato, resolveu agora ser o defensor dos trabalhadores, se aliando às centrais sindicais contra as reformas. Agora ele é oposição. Dá para confiar? Mas em relação à reforma, se sair como está, em um prazo até meio curto, lá para 2020, novas mudanças podem ser necessárias para conter mais as despesas. A não ser que o novo governo queira empurrar com a barriga. Mas é bom lembrar que todos os últimos governos defenderam reformas, mas dadas as limitações políticas, só conseguiram algumas alterações. O atual governo quer a reforma, ainda que mais modesta, até para ganhar tempo, enquanto faz outros ajustes para tirar a economia da crise. Se a reforma fracassar, a crise pode voltar a ganhar força, com o desequilíbrio das contas públicas, dúvidas quanto à solvência do setor público, do governo, menos investimentos, mais pressão sobre o dólar, a inflação e os juros. Se já está difícil sair da crise, sem a reforma fica pior. Eu volto na segunda. Até lá. A Estação da Luz, no centro de São Paulo, está comemorando o Dia da Língua Portuguesa, que oficialmente é amanhã, com várias atrações para o público. O Museu da Língua Portuguesa, que funcionava no local, está fechado desde que um incêndio consumiu parte das instalações. O espaço só deve ser reaberto à visitação daqui 2 anos. No saguão da Estação da Luz, a palavra em destaque. Nas oficinas de texto, na letra da canção dos artistas. Ela é diferenciada, ela é viva, ela é algo diferente, inovador, contagiante. Porque é o Brasil, é o português, é a língua, é a cultura, é a música, é tudo. Os painéis lembram que a nossa língua, diversa em tantos sotaques, identifica muitos outros povos. Antigamente eu pensava que a língua portuguesa só era Brasil e Portugal, porém eu descobri que é muito mais do que isso. Tem 9 países que falam a língua portuguesa e nunca se sabe se entre outros países também tem pessoas que falam. Uma história que o Museu da Língua Portuguesa, no mesmo prédio da estação, contou a 4 milhões de visitantes, até ser atingido por um incêndio em dezembro de 2015. O acervo, que é todo digital, está a salvo, mas o edifício histórico da Estação da Luz, de 1901, quase veio abaixo. A reconstrução começou 1 ano depois, com o patrocínio de empresas privadas que vão arcar com metade do custo da obra, estimado em 65 milhões de reais. A outra parte do dinheiro vem do seguro contratado pelo governo do estado. Na fachada, o trabalho de restauro tem de preservar os aspectos da arquitetura da época e reconstituir as esquadrias de madeira consumidas pelo fogo. A segunda etapa será a de refazer o telhado e depois a parte interna, que será adaptada a normas de segurança mais rigorosas. Pelo cronograma, a obra só deve terminar em 2019, quando o museu, de acordo com a previsão, vai ser reaberto ao público. E como a língua portuguesa, que é viva e evolui no tempo e na história, o acervo também vai ser atualizado. O museu continua ativo, ele não terminou seu relacionamento com o público e ações como essa vão se repetir ao longo aí desses 2 anos.
Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Na sequência, você vai acompanhar ao vivo a entrevista de Maria Lídia com o novo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, do PSDB. E nós começamos com as notícias da Libertadores da América, onde o Palmeiras não se deu bem jogando na Bolívia e perdeu para o Jorge Wilstermann, né, Michele? Pois é, Estela, exatamente. Boa noite. Dá para acreditar, gente? O Palmeiras precisava apenas de um empate para se classificar para as oitavas de final da Libertadores de forma antecipada, mas não conseguiu o resultado. O time oscila muito. A partida terminou em 3-2, sendo que esse segundo gol aí do Palmeiras foi contra. O time boliviano venceu e agora os palmeirenses vão decidir a vaga contra o Tucumã no dia 24 de maio. A partida acontece no Allianz Parque e, apesar do mau resultado na Bolívia, o Palmeiras aí continua liderando o grupo 5 com 10 pontos ganhos. Vamos aos gols da noite pela Libertadores. Jogando em casa, Jorge Wilstermann não se intimidou diante do Palmeiras e abriu o placar nesta cabeçada de Omar Morales, aos 35 minutos do primeiro tempo. 5 minutos mais tarde, Machado mandou uma bomba de fora da área, sem chances para o goleiro Fernando Praz. 2-0 para o time boliviano. O Palmeiras ainda diminuiu quando Alex Silva tentou cortar e a bola sobrou para o venezuelano Guerra bater de primeira, 2-1. Quando o Palmeiras tentava o empate, Salcedo levantou vantagem sobre Jean e foi derrubado na área por Fernando Praz. Pênalti marcado pelo juiz. Na cobrança, Ruth Cardoso mandou a bomba no meio do gol e ampliou a vantagem da equipe boliviana. Os palmeirenses chegaram ao segundo gol após o cruzamento de Queno, que terminou com um gol contra Luiz Cabezas. Final, Jorge Wilstermann 3, Palmeiras 2. No Maracanã, completamente lotado, o Flamengo recebeu a Universidade Católica e Rodinei abriu o marcador, pegando o rebote da cobrança de falta. Os chilenos conseguiram o empate depois que Santiago Silva mergulhou de cabeça, sem chances para o goleiro Muralha. Mas na sequência, o peruano Paolo Guerreiro chutou forte e recolocou os donos da casa na frente. Ainda houve tempo para Trauco roubar a bola no ataque, ganhar a dividida com os zagueiros da Católica e fazer Flamengo 3, Universidade Católica 1, placar final. Jogando na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense perdeu de 3-0 para o San Lorenzo, da Argentina, e se complicou na tabela. O terceiro gol foi marcado por Bota. O Furacão, que começou a rodada como líder do grupo 4, caiu para o terceiro lugar depois dos 3-0. O Atlético Mineiro também foi até a Bolívia enfrentar o Sport Boys e voltou com a classificação muito bem encaminhada após fazer 5-1 no time boliviano. Destaque para essa bomba de Otero na cobrança de falta que o goleirão aceitou de bom grado. Frangaço, hein? Final, Atlético Mineiro 5, Sport Boys 1. E hoje tem o Santos em campo pelo grupo 2 da Libertadores, né, Michele? É verdade, a partida é contra o Santa Fé e começa às 9h45 da noite. O jogo vai ser disputado no Pacaembu, aqui em São Paulo. O estádio foi palco da última eliminação do time na Vila, no Campeonato Paulista, né, para Ponte Preta, mas conta aí com um bom retrospecto do técnico Dorival Júnior nas partidas decisivas. Mais uma vez, o técnico Dorival Júnior optou pela privacidade e fechou o treinamento antes da partida contra o Santa Fé pela Copa Libertadores. Apesar do ataque santista não ter a mesma produção ofensiva em relação ao ano passado, o técnico vê na defesa o equilíbrio, que tem ajudado a equipe a conseguir bons resultados no torneio. A partida de logo mais será no estádio do Pacaembu, onde o Santos ostenta a marca de 18 vitórias seguidas. Mas o técnico Dorival Júnior quer conter a euforia. Nós temos que ter esse cuidado, um cuidado especial, porque é um jogo-chave para as nossas pretensões e eu espero que façamos aí uma grande partida. Pois é, e lá na Europa continua a novela, né, da transferência do Neymar para o Barcelona em 2013, né, Michele? É verdade. O Neymar está sendo acusado de um crime de evasão fiscal. E hoje o juiz decretou a abertura do julgamento, né? Então, ele, em conjunto com o Barcelona, tiveram que pagar uma fiança de 12 milhões de reais.
a promotoria espanhola pede 2 anos de prisão para o Neymar e uma multa de 10 milhões de euros, 34 milhões de reais pelo crime. A fiança é uma garantia de que, se condenado, ele pague a DIS, né, que é um grupo de investidores que estaria ali ligado à transferência do jogador. Imagina Neymar preso. Não, é impossível, não vai acontecer, mas talvez tenha que pagar. Tá bom, Michele. A fiança já pagou. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, do PSDB. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Fazia tempo que São Bernardo precisava de trabalho. Ainda bem que a prefeitura sabe como fazer. Economizou R$1 milhão por dia, 100 milhões em 100 dias. E por falar em economia, todo mundo que deve para a prefeitura pode pagar sem juros e sem multas. A prefeitura está pagando as dívidas do passado e voltou a investir na cidade. Criou o programa Educar Mais, com escolas em período integral. O Saúde Prioridade está acabando de vez com a fila da saúde que durava anos. E com o Nova São Bernardo, a prefeitura está cuidando da cidade pra valer. Isso é respeito com o dinheiro público. Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do trabalho. No Todo Seu desta quinta, Esther Rocha conta tudo o que está rolando no mundo das celebridades. E você aprecia um delicioso jantar com o melhor da gastronomia espanhola. Eu também bato um papo muito interessante com o pediatra Marcelo Pedreira sobre o sono das crianças. Será que seus pequenos estão dormindo tempo suficiente para um desenvolvimento saudável? Fim de semana, então, pode dormir 2 horas da manhã com o tablet? Não, não pode. A criança precisa da rotina para completar o seu desenvolvimento. É extremamente importante. Fica comigo para conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, e eu, claro, estou aqui te esperando como sempre. Vem! Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desafios do novo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Entrevista o deputado estadual Cauê Macris, do PSDB, eleito novo presidente da Assembleia Legislativa com 88 dos 94 votos, o que equivale a 93% dos votos. Parabéns por sua eleição. Obrigado, boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os amigos telespectadores do Jornal da Gazeta, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deputado, o senhor é presidente da Assembleia Legislativa do maior estado do país, do mais importante. Uma função, um encargo institucional de relevância. Como é que o senhor viu aquela crítica do ministro Gilmar Mendes, dirigida ao promotor Delanhol e à equipe jovem dele lá do Paraná, da Operação Lava Jato, que eles tinham o perfil, né, da juventude, que trazia aí uma incapacidade por falta de experiência institucional, essa razão dos equívocos que estariam cometendo.
Como é que o senhor viu isso em função da idade, quando o senhor tem 34 anos e é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo? Olha, no que pese, na verdade, Maria Lídia, a força, né, do STF, das posições do STF, a sociedade brasileira trabalha com e está muito feliz com o trabalho que a Lava Jato tem feito, não só pelos promotores e por todos aqueles que têm desmistificado muitas ações que, infelizmente, o meio político tem cometido ao longo do tempo, né, e que parecia que era uma coisa que nunca teria uma punição em relação a isso. Então, nós sempre damos todos os esforços, né, e todos os méritos à atuação de toda a equipe da Lava Jato, não só a parte dos procuradores, dos promotores, né, e dos juízes que estão participando e fazendo esse excelente trabalho, não para mim, não para você, mas para a sociedade brasileira, um trabalho extremamente importante e fundamental. Agora, eu acho que você não pode generalizar em relação à juventude e falta de experiência. O fato de você ser jovem não significa que você não pode ter experiência. É claro que a união, o casamento, né, de você fazer e ter o entendimento em relação às pessoas que já passaram por muitas coisas que muitas vezes os jovens não passaram, ela é fundamental em todo o processo. Né? Mas eu, particularmente, mesmo sendo jovem, né, tenho um currículo já prestado, né, de vida. Então, todo o apoio aí ao Delanhol e a Lava Jato. Agora, deputado, eu vi que já nesse primeiro mês sua assessoria enviou algumas informações lá da Assembleia, dos seus feitos, e o que chamou minha atenção é que o senhor já fez uma economia de 6 milhões de reais nesse primeiro mês. Como é que conseguiu isso? Reduziu o pessoal de gabinete, os apadrinhados, houve algum corte por lá? Você precisa ter austeridade. Hoje a população vê o parlamento como um todo como uma caixa preta. Né? E nós temos que trazer transparência e austeridade para o nosso parlamento, e essa é a minha grande missão como presidente da Assembleia. Trazer transparência por quê? Não tinha transparência antes? A transparência, ela tem que ser uma ação, e a lei de acesso à transparência, né, ela permitiu e fez com que você tinha que colocar todos os dados no site, mas muitas vezes existe uma dificuldade, não só na Assembleia de São Paulo, mas em todas as câmaras municipais, no Congresso Nacional. Né? E nós chegamos, né, com uma figura totalmente diferente em relação a esse conceito. Nós não temos medo de mostrar tudo aquilo que tem na Assembleia Legislativa. Né? E isso já é o primeiro ato, inclusive, né, propondo um aplicativo onde toda a sociedade vai ter acesso a tudo aquilo que acontece em relação aos gastos públicos da Assembleia. Agora, eu vi críticas ao senhor dos seus adversários políticos, no seguinte sentido, que o senhor já está com uma proposta para mudança do regimento interno na Assembleia, com a intenção de blindar Geraldo Alckmin em função dessas denúncias da Lava Jato, que o senhor propõe lá a mudança do tempo para os debates, para ganhar tempo, para travar pauta daquilo que não interessar para o governador. É o que acham os seus adversários políticos e, inclusive, dificultar as obstruções, que é essa prática que existe no trabalho do parlamento em todas as instâncias. O que o senhor está fazendo com o regimento? Olha, é engraçado, Maria Lídia, porque primeiro qualquer tipo de blindagem a quem quer que seja, né, não é o regimento interno que faz. Né? Hoje, qualquer processo de investigação, por sinal uma decisão acabada de anunciada aqui pelo jornal, né, do STF, é a Constituição estadual, né, que autoriza ou não a investigação sobre qualquer governador. Então não é o regimento interno. Agora, nós temos um regimento interno da década de 70, arcaico, ultrapassado, onde o debate ele passa da figura do debate e vira muito mais discursos, né, o momento que se foi estabelecido o regimento. Nós estamos propondo uma nova dinâmica à Assembleia Legislativa, sem tirar um segundo sequer de discussão, seja de situação ou oposição, afinal, o regimento interno não é da situação, o regimento interno é da Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, agora, deputado, já que nós falamos do governador Geraldo Alckmin, de Lava Jato, a questão do futuro. Muita gente entende que tanto Aécio, como Alckmin, como Serra, como Aloysio Nunes, que são importantíssimas lideranças do PSDB, por estarem na lista do ministro Fachin, ficaram muito comprometidos e pesquisas já mostram perda
de apoio da opinião pública e de preferência de voto. Em São Paulo, já se assumiu no PSDB que João Dória é a alternativa à candidatura à presidência em 2018? O João Dória é um grande gestor, é um grande prefeito, né, e ele mesmo apoia a iniciativa de Geraldo Alckmin à presidência da República. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que nós teremos como candidato a presidente da República o governador Geraldo Alckmin, né, que já mostrou ao longo da sua história, a sua biografia e tudo aquilo que fez pelo Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que tem condição de fazer pelo Brasil também. E para o governo do Estado, então, João Dória seria um grande nome também? Eu acho que é um grande nome, assim como o partido também tem outros grandes quadros, né, que graças a Deus nós temos figuras importantes e que têm mostrado, né, a nossa atuação de gestão dentro do PSDB, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil. E Cauê Macris, também seu nome já foi cogitado para o governo do Estado. Cauê Macris tem como objetivo ser governador de São Paulo um dia? Não, na verdade a minha luta é para conseguir fazer um grande mandato na presidência da Assembleia, né, e representar aqueles eleitores que me deram a confiança de ser deputado estadual, né, e continuar atuando em defesa das minhas regiões, né, e tentando resgatar a confiança no Parlamento paulista. E eu agradeço muito sua entrevista e desejo sucesso nessa sua empreitada. Obrigado, eu agradeço. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu traz o melhor da gastronomia espanhola.